E aí, tudo fantástico com você? Meu povo, vou disponibilizar aqui uma conferência que eu fiz recentemente para a edição 2024, o 5º Encontro Nacional de Ficção, Discurso e Memória, realizado pela Universidade Federal do Maranhão, onde eu fui convidado para fazer uma conferência sobre uma introdução sobre o mundo fantástico. Então, principalmente para você que está começando o seu passear pela fantasia, pelo horror, pela ficção científica. Então fica a dica para você assistir essa conferência aí, onde inclusive faço menção a outros materiais do Fantástico Curso, outros vídeos do Fantástico Cursos. Lembrando que alcançamos a marca de 700 vídeos aqui do canal. Esse aqui inclusive é o vídeo 701 para você, para suas criações, para suas pesquisas, para você usar em sala de aula, beleza? Então confere aí como é que foi essa conversa com o pessoal presente lá no evento, beleza? Então, desde já obrigado pela sua presença, deixa sua curtida aí para que o YouTube entenda esse vídeo como relevante. Vamos lá! Então tá, deixa eu ver aqui como é que já está no esquema. Beleza, muito obrigado. Acho que é o Roger, né? O Roger que está aí para a gente poder comentar sobre isso. Vamos, meu povo. Então, Caminhos do Fantástico no século XXI, sobre isso, tá? Primeiramente, meu povo, como eu falei, né? Fica o convite desde já para o que eu vou falar, vocês se aprofundarem lá no canal do Fantástico Curso no YouTube, assim como também no perfil do Instagram, também tem a página do Fantástico Curso no Facebook, e fica o convite lá no canal, em todos os vídeos do Fantástico Cursos, tem um link para você entrar no canal do Telegram, caso você já esteja no Telegram, onde lá eu disponibilizo avisos de eventos literários, edital de seleção de contos para quem escreve, né? Faço uma seleção também de conteúdos do Fantástico para inspirar vocês no seu dia a dia. Tranquilo? Então fica o convite aí para isso. Vamos que vamos, meu povo. A gente vai falar aqui de literatura fantástica, eu vou falar de fantasia, horror e ficção científica. Dentro do tempo, desse tempo curto aqui, só, como eu falei, dar uma palhinha para vocês, mas, obviamente, tem que começar falando exatamente do que eu estou chamando aqui de texto fantástico, tá? Existe uma discussão que persiste, né? É até um procedimento padrão em trabalhos acadêmicos, a pesquisadora sempre situar o que ele ou ela está chamando de fantástico. Então, gente, só para a gente situar, que para começar a desmistificar a noção de que fantástico é uma coisa desconexo com a realidade. Muito pelo contrário, né? Tem que ter um vínculo com a realidade, independente do que você está escrevendo, senão o texto vira uma outra coisa, tá? Vira uma experiência onírica, outra coisa. Tá? Então, é sempre bom lembrar que um texto fantástico, independente se é fantasia, se é horror, se é ficção científica, o texto fantástico ele se apresenta em dois níveis que ou se opõem ou se entrelaçam, tá? Dependendo do que a gente está se é fantasia, horror, ficção científica, realismo mágico, tem um nível realista e tem um nível não realista, ok? Existe uma discussão se o fantástico é mimético ou se não é mimético, mas isso é uma discussão até para uma outra fala, porque senão dá tempo da gente conversar aqui, é uma questão ainda aberta, tá? Aliás, isso é uma questão que devo salientar, já para quem já passou por essa angústia, para quem está vivendo essa angústia, que é o seguinte, gente. Primeiramente, relax. Uma das definições do fantástico é a sua indefinição. Então, se você pegar 5 teóricos de fantasia, 5 de horror, 5 de ficção científica, cada um vai falar uma coisa sobre o que é cada uma dessas vertentes, ok? Então, assim, nós não estamos falando de expressões da imaginação que são porosas, elas se atravessam. Eu vou falar de algumas expressões aqui do fantástico que elas se atravessam. Tem um diálogo de fantasia com horror, ficção científica com horror também. Então, primeiramente, aproveitem a viagem, nunca se bloqueiem por tentar buscar uma definição definidora sobre as questões do fantástico, beleza? Mas isso é para a gente falar que é o seguinte, quando eu falo que tem essa tensão entre a realidade, entre o realismo e o não realismo, é nesse segundo ponto, né? É isso que faz a distinção de um texto de literatura fantástica em relação a por exemplo, Vidas Secas, né? Nesse segundo nível que o sobrenatural, aí os nomes vão variando. O sobrenatural, a hesitação, a ambiguidade, o medo, o insólito,
o elemento metaempírico, o novum, o fantástico e o maravilhamento se manifestam, tá? Então, todos esses nomes que estou falando aqui, gente, são termos que são usados por diferentes críticos e críticas para falar assim, o texto fantástico é o texto marcado pela presença do insólito, pela presença do metaempírico, pela presença do novo, depende do que a gente está falando, tá? Então, é importante vocês entenderem que todos esses elementos que estão aí, qual é a meta deles? É causar uma subversão, causar uma disrupção da nossa percepção da realidade, ok? Beleza. Mas, quando a gente fala de fantástico, só para a gente se posicionar do que eu vou falar, lembrar, vou pegar aqui uma definição do Felipe Furtado, pesquisador português, onde ele que está no dicionário, a explicação dele está no dicionário online, disponível para vocês, ok? Que é o modo, eu vou tratar aqui do modo fantástico, ou seja, o modo fantástico abrange, pelo menos, a maioria do imenso domínio literário e artístico que, longe de se pretender realista, recusa atribuir qualquer prioridade a uma representação rigorosamente mimética do mundo objetivo, né? Ou seja, ele apresenta, ainda que estamos no território do real, mas ele apresenta uma outra realidade sobre ela que subverte a nossa visão do real. Tá? Quando eu falo modo fantástico, gente, lembremos, modo, o que é o modo? Modo é a forma que você maneja os elementos da narrativa, aqueles elementos que a gente aprende na escola desde cedo, né? Desde o ensino fundamental, tempo, enredo, espaço, personagem, os elementos todos. Então, o manejo como o escritor, a escritora vai manejar esses elementos é que vai direcionar a narrativa ou para um lado, ou para o fantástico, ou para a fantasia, ou para o horror, ou para a ficção científica, beleza? Então, quando eu falo modo fantástico, é o fantástico que normalmente você pensa quando eu pergunto para você assim, ó, fala aí uma narrativa que é de literatura fantástica. Aí você vai falar mito, lenda, conto de fada, fantasia, horror, gótico, o próprio conto fantástico, conto de fantasma, enfim, tudo isso aí, gente, estamos no território do fantástico, tá? Gente, se em algum momento aqui eu ficar de eu tô com um pigar danado aqui, então, se eu ficar arranhando a garganta, já peço desculpas antecipadas, beleza? Tenha cuidado, deixa eu começar aqui com a fantasia. Como eu tive que fazer um upload dos slides, vocês não vão ver aqui a animação do Gandalf falando you shall not pass, tá? Mas imaginei ele falando aí you shall not pass, para a gente começar a falar da fantasia, e vamos que vamos, que já são 7h20, tá? Para todo mundo aqui se situar, e para vocês verem justamente possibilidades do que se entender quando eu falo fantasia. Fantasia é uma literatura, uma definição de Colin Manlove, uma ficção, a fantasia é uma ficção evocando maravilha e contendo um substancial e irredutível elemento sobrenatural, ou ainda mundos de seres ou objetos impossíveis com os quais os personagens mortais humanos da história ou os leitores se tornam menos em partes familiares. Então, a gente não vai destrinchar aqui, esse destrinchamento aqui desse termo, eu faço lá no Histórias Fantásticas, como escrever fantasia, que é um dos cursos do Fantástico Curso, mas cabe dizer que quando está dizendo aqui que é fantasia, quando você tem, de fato, a presença de elementos de fantasia e eles interagem com o enredo, fazendo o enredo se movimentar, tá? Então, se a sua história é sobre um cara que sonha com um unicórnio, mas o unicórnio não aparece na história de fato, então você não está escrevendo fantasia, tu está escrevendo outra coisa, tá? Então, isso que o Manlove fala aqui sobre tem que ter um substancial redutivo elemento sobrenatural na narrativa de fato, tá? Isso é uma visão. A fantasia também é uma narrativa coerente, internamente ambientada em um mundo. Aqui você já viu que o foco é no espaço, né? Ambientado em um mundo que seria impossível de existir no mundo como nós percebemos. Aqui já a definição de outro pesquisador, John Grant, que está focando na questão do espaço, tá? Tem outras definições, gente, que focam na presença da magia. Se é fantasia, tem que ter magia. Se não tem magia, não é fantasia. Tá? Então, essa questão em aberto, depende de como é que você articula isso. Aí a gente entraria em outras questões de baixa fantasia, alta fantasia. Tem vídeo lá no Fantástico Curso sobre isso. A fantasia, pegando aqui uma visão de Jim Carter, a fantasia é marcada por uma história de busca, aventura, guerra, ambientada em um espaço e tempo inventado pela imaginação do autor.
Aqui você já vê que a definição de Lin Carter já é mais ampla, né? Eu poderia, por exemplo, colocar expressões da própria ficção científica aqui dentro, né? Como, por exemplo, pegar um Planetary Romance, que vocês conhecem Planetary Romances pelas histórias, por exemplo, de John Carter, tá? Então, o que cabe nessa definição de Lin Carter, né? Então, a gente vê que essas definições, como eu falei, né? Essas definições são muito capciosas, tá? A gente não pode se prender à definição para tentar delimitar de forma rígida as fronteiras da fantasia, tá? Isso vai para os outros. Rapidamente, gente, passando aqui, falar rapidamente, eu vou falar dos mais comuns, já que o título da fala é sobre os caminhos e descaminhos do fantástico no século XXI, né? Eu quero falar um pouquinho de fantasia urbana e tudo mais, mas para lembrar que tudo isso fica dentro de 4 configurações das obras de fantasia. Essas configurações são delineadas pelo pesquisador na obra Rhetorics of Fantasy, de Farah Mendelssohn, onde ele destrincha essas questões, tá? Daniel, tô indo muito rápido, tá tranquilo? Belezinha? É nóis. Então, ó, gente, primeiramente, tudo isso aqui vocês podem puxar da cabeça de vocês, que vocês vão ver exemplos, vocês vão lembrar de exemplos de cinema e literatura. Fantasia de portal, fantasia imersiva, fantasia intrusiva, e fantasia liminar, ok? Então, vamos lá. Fantasia de portal, gente, normalmente que vocês sempre lembram sobre essas questões, quando pensa, por exemplo, no Harry Potter, quando pensa, por exemplo, no Crônicas de Nárnia, onde os personagens se deslocam, saem do nosso mundo real, entre várias aspas aqui, esse real, né? Várias aspas, para ir para outro mundo. Então, a fantasia de portal tem suas questões, lembrando que esses próprios desafios, essas próprias definições são limitantes, né? Por exemplo, a fantasia de portal, teoricamente, inicialmente, é a fantasia que sai do mundo real e vai para o mundo fantástico, tá? Então, até Alice no País das Maravilhas entra nessa. Show! Mas, por exemplo, no Senhor dos Anéis e no próprio Hobbit, você tem fantasia de portal também. Se a gente considerar que o Bilbo, o Frodo estão de boa no mundinho desde o condado até que eles são o quê? Demandados a sair do mundo deles e tem que atravessar, ir para o outro mundo. Eles têm que se sujar lá, partindo em rumo à Montanha da Perdição. Então, aí também tem uma dimensão de fantasia de portal, tá? Então, é só para vocês entenderem que esses limites, eles não são rígidos. Mas fantasia de portal é isso quando você tem uma passagem. Esse tipo de fantasia também é chamado normalmente de fantasia de busca, porque é a busca que move o enredo. Você tem também fantasia imersiva. A fantasia imersiva, que é onde a gente já começa a história no mundo, a gente já está no mundo fantástico, tá? Por exemplo, é o caso de Crônicas de Gelo e Fogo. Então, a gente já está lá no mundo daquilo tudo, não existe menção a uma outra realidade. Então, quando você já está nessa situação, é um caso de fantasia imersiva. Ou as aventuras de Conan, um mundo inteiramente conhecido pelos personagens que vivem e agem nesse espaço. Não tem necessidade de você explicar. E a fantasia de portal, como é um personagem que vem do nosso mundo para o outro, normalmente sempre vai ter um personagem lá do outro lado que vai explicar como é que aquele mundo funciona, tá? Beleza. Você também tem a fantasia intrusiva, que, como o nome está falando, fantasia intrusiva é quando nossa realidade é invadida por toda sorte de criaturas fantásticas, ok? Fantasia intrusiva tem muito do que hoje é explorado pela fantasia urbana, tá? A fantasia intrusiva, normalmente, ela vem sendo trabalhada em cenários urbanos, tá? Coloquei o caso de Deus Americanos para vocês, onde vocês já lembram que o personagem vai descobrir que nossa realidade, na verdade, é uma fachada onde coexistem com toda sorte de divindades de várias culturas, tá? Poderia citar também aqui o Blade, né? O Blade, por exemplo, o Blade primeiro, lá de 98. Aí você vai falar assim, pô, mas Blade fantasia? Então, por aí você já está vendo como é que o Blade ele já tem uma dimensão de fantasia intrusiva, porque a gente descobre que dentro do nosso mundo existe um outro mundo com vampiros, né? Ou então citar o caso de Hellboy. Hellboy também, principalmente Hellboy 2, né? O Exército Dourado é nessa vibe. Show? Vamos que vamos. Gente, de novo, vai lá no Fantástico Curso para ver em detalhes tudo que eu estou falando aqui, correndo. Ainda estou na fantasia, hein? Fantasia eliminar, gente, se você já viu a Babá Nanny McPhee, se você já viu Mary Poppins, é isso aí, tá? Ou seja, o que a gente está falando?
Fantasia liminar tem muitos pontos de contato com o gênero fantástico, todoroviano, né? Só para simplificar, são narrativas em que o escritor, a escritora apresenta o nosso mundo para que o leitor e a leitora percebam que é o nosso mundo normal, né? E aí, daqui a pouco, surge, irrompe o fantástico, surge um elemento insólito, né? Um anjo, um diabo, sei lá o quê, aparece, tá? Então, é isso que a gente vê. Se você puxar aí Mary Poppins, a Nanny McPhee, tem disso, é o nosso mundo, mas você tem momentos de elemento fantástico que irrompem ali, tá? Dentro daquele mundo. Isso é fantasia liminar. Ok, e aí dentro dessa questão, gente, dentro dessas 4 possibilidades, portal, intrusivo, imersivo e liminar, você tem hoje em dia essas configurações que vão sendo muito trabalhadas no século XXI. No Brasil, o que está sendo produzido mais, o que está sendo lido mais? Tem muita presença de espada e feitiçaria, de fantasia urbana, de fantasia histórica e de fantasia sombria, chamada Dark Fantasy, tá? Botei os slidezinhos de cada um. Quando eu falo de fantasia urbana, gente, fantasia urbana é interessante porque fantasia urbana mistura fantasia, tem uns elementos de gótico, tem uns elementos também de romance policial, contos de detetive, tá? Para ter um exemplo bem claro, que eu acho que todo mundo conhece aqui, se você já leu qualquer história aí de Constantine, da série Lúcifer, é essa parada aí de fantasia urbana, tá? Ou seja, você tem a presença, é um contexto urbano, você tem a presença de elementos fantásticos. Normalmente você tem a figura de um detetive e tal. Vamos pegar o Constantine, um elemento de detetive. E esse detetive não é uma pessoa comum. Ele tem acesso, ou ele é do outro lado, ou ele foi doutrinado nas artes. Então, ele sempre tem um quê de deslocamento. Normalmente tem problemas sociais e tal. Então, isso é um padrão, tá? No Brasil, eu cito o caso da obra Porém Bruxa, da Carol Chiovato, romance publicado pela Avec Editora, que é uma bruxa que é também uma detetive, tá bom? Sobre essas questões. Já estou vendo as perguntas aqui do Daciano. Daciano, vou pedir o pessoal guardar a tua pergunta aí para o final, tá? Para dar tempo de eu responder tudo aqui, tá? Mas obrigado já pela pergunta. Então, gente, se você se liga ao pesquisar, ao escrever fantasia urbana, se liga na questão do espaço, a cidade, um elemento fantástico. Isso, a fantasia urbana herdou do gótico vitoriano, principalmente do chamado gótico urbano. Vai lá no Fantástico Curso ver o que é gótico urbano. Tá? E isso determina protagonista, enredo e o próprio ponto de vista, tá? Cito a obra do Lugar Nenhum, do Neil Gaiman, tá? Cito também, até como exemplo, isso também, fantasia urbana, como eu falei, é um caso, por vezes, de fantasia imersiva ou de fantasia intrusiva. Então, por exemplo, em sua obra, a cidade ocupa papel central, com várias localidades, regras e tipos sociais, então talvez você esteja escrevendo uma fantasia urbana mais alinhada com fantasia imersiva. Agora, se na tua obra os seres sobrenaturais estão dentro do nosso mundo escondidos, né? Tipo aquele Once Upon a Time, aquela série, então aí já talvez seja um caso de fantasia intrusiva, tá bom? Vai mudando as coisas. Já a espada e feitiçaria, gente, cita o caso de Conan, para todo mundo lembrar aqui, né? Normalmente são histórias ambientadas em tempos além do tempo, tempos míticos, quando a Atlântida estava ainda sobre as águas, né? Então você tem toda uma conjuntura. Normalmente são heróis musculosos ou mulheres também guerreiras, em trajes sedutores e tal. Então e o nome espada e feitiçaria porque ele mescla fantasia, mas também tem uns elementos de horror, tá? Tanto que nas histórias de Conan, por exemplo, o escritor Robert Howard, ele presta grandes homenagens ao Lovecraft, né? Tá? Nos seres cósmicos Lovecraftianos, tá? E a espada e feitiçaria ela é herdeira direto do gênio capa-espada, tá? Ambientados no século XVII e XIX. Capa-espada, para lembrar, gente, são as histórias dos mosqueteiros, de Zorro, tá? E é daí que vai essa coisa, aventura, do herói e tal, vai ficar de legado para a espada e feitiçaria, ok? Ok, falei brevemente da fantasia, deixa eu ir para os territórios da ficção científica, pedindo desculpas desde já, porque não dá para falar de tudo, tá?
Ficção científica, gente, eu gosto sempre de salientar o seguinte: ficção científica, até como ele é mais recente, vamos botar assim, né? Fantasia, horror, ficção científica, fantasia, a ficção científica é a caçula, então ainda tem umas certas confusões que o cinema norte-americano ajudou muito a estabelecer. Começa até pelo número 2. Ficção científica, lembro, não é sobre o futuro, tá? Você vai, até em dicionários você encontra isso. Mas a ficção científica, ela, por muito tempo, ela já deixou de ser essa questão de ficção científica vinculada a futuro. Isso aí foi lá no começo das revistas pulp norte-americanas, tá? Eu posso escrever uma ficção científica ambientada no século XIX, na Idade Média, na Antiguidade. Isso é, por exemplo, que a gente vê na ficção punk, né? No steampunk, no stone punk, no sandal punk. Então, são todas expressões, são ficções científicas em que o futuro é antecipado no passado. Que a gente vê como é que o mundo desenvolveu com a presença de tecnologias equivalentes de tecnologia do século XX e XXI em tempos passados, tá? Então, ficção científica, a função dela não é falar sobre o futuro, prever o que vai ter, tá? A ficção científica é um gênero literário cujas condições necessárias e suficientes, segundo pesquisadores como Dark Sylvain, é a presença de um estranhamento que justamente faz essa disrupção da realidade e a presença de um elemento de cognição. Esse elemento de cognição normalmente é vinculado a questões vinculadas à ciência, pseudociência ou do discurso racionalista, tá? Vou explicar isso daqui a pouco. A ficção científica ela promove encontro com a alteridade. Essa é uma das principais temáticas da ficção científica, segundo o pesquisador Dan Roberts, tá? Que é realizado por meio de um novo. Que diabo que é um novo? Novo é justamente aquele elementozinho vinculado à ciência, é a máquina do tempo, é o alienígena, é o raio de invisibilidade, é aquele elemento vinculado que tem um pezinho no discurso científico que provoca a subversão em relação ao real, tá? E só para lembrar sempre, a ficção científica promove, por meio de um elemento vinculado ou pertencente ao racionalismo, a reflexão do indivíduo sobre o seu lugar no mundo e sua relação com o outro. A função da ficção científica, gente, a boa, não é prever sobre o que vai ter no futuro, se vai ter carro voador, mas sim ela é usar esse discurso científico como meio para promover uma reflexão do indivíduo em relação a ele, ao outro ou em relação à sociedade, tá? Isso é importante destacar. Citei os casos da ficção punk que trabalham justamente com essa antecipação do futuro no passado, ou então prever como é que vai ser o futuro, né? Além do cyberpunk, que é o que normalmente a gente conhece, tá? Também tem lá no Fantástico Cursos isso. Lembrar que todas essas expressões punk, clock punk, steampunk, dieselpunk, Tesla punk, todos, o hope punk, solar punk, todas elas partes do elemento do punk, né, que está sempre conectado a uma postura de subversão, de contestação do sistema, e a força motriz, né? Se é steampunk, é o mundo a vapor. Se é Tesla punk, é o mundo movido às ideias, às inovações do Nikola Tesla, tá? Dieselpunk do diesel e por aí vai, tá? Então, aqui também, ficção punk é uma das expressões que mais vem ganhando destaque nas editoras nacionais, tá? É muita possibilidade que você pode produzir. Falei aqui desses atravessamentos, cito aqui o caso do New Weird. New Weird, eu poderia falar aqui na ficção científica, poderia ter falado também na parte do horror. O New Weird, ele surgiu como um reflexo às mudanças de fim do século XX no Ocidente, marcado pela percepção dos efeitos da globalização, da queda de países socialistas na Europa e da reflexão sobre os rumos do capitalismo. Essas questões ganharam corpo no romance Estação Perdido, que é um dos marcos iniciais do New Weird, de China Miéville, considerado o marco inicial dessa expressão do fantástico no século XXI. O New Weird, gente, ele foca muito em questões de cidade e questões também do corpo, tá? As influências e ligações do New Weird com o urbano fazem com que a cidade tenha um papel central. O New Weird, ele herdou muita coisa também do gótico urbano, também do decadentismo, tá? De final do século XIX. Como disse, além da cidade,
Outro espaço explorado pelo New Age é o corpo. O corpo é outro espaço do New Age. Aí vocês estão vendo, pô, mas ele está falando de ficção científica e ele traz o Pinhead do Hellraiser. Como eu disse, olha aí os atravessamentos que eu falei. O corpo é um espaço New Age, principalmente da abordagem do grotesco, da decadência e da transmutação. Se você já viu qualquer filme aí do Hellraiser, você sabe que eu estou falando aqui dessa questão de você falar dos limites do corpo. Se você já viu também um filme na Netflix chamado Aniquilação, com a Natalie Portman, também, que gosto bastante dessa atriz. A Natalie Portman ali também. Aniquilação é do tipo de filme da Netflix que talvez você viu e seus amigos falaram assim, detestei esse filme. Outro falou assim, amei esse filme. Por quê? Porque a Netflix vendeu o filme errado. A Aniquilação não é ficção científica como foi veiculado. A Aniquilação é uma obra de New Age. Se você lembrar do filme, vai lembrar das questões do corpo, pessoas virando planta, o corpo sendo transformado. Então, isso é típica narrativa de New Age, tá? Então, depois confere lá o filme Aniquilação, da Netflix, tá? Então, falei de New Age, da ficção científica, falei de New Age, falei de ficção punk, né? Falar também aqui de outra expressão que também tem muito corpo, principalmente por conta das preocupações do século XXI com o nosso planeta, é a questão das narrativas de ficções pós-apocalípticas. Também, e aí cabe salientar o seguinte, gente, apesar de serem chamadas genericamente de distopias, por mostrarem sociedades hipotéticas no futuro, representadas como piores do que a sociedade presente do autor e da autora, é importante esclarecer um ponto, gente, presta atenção. Então, The Walking Dead é uma distopia? No sentido de que ali a gente está falando de um futuro ruim, deu ruim, né? Pior do que a gente pensa. Mas existe uma distância entre The Walking Dead, por exemplo, para o Kondaia. Então, por exemplo, na ficção distópica, aí é o gênero ficção distopia, o gênero distopia, como 984 e Fahrenheit 451, o que você tem é o conflito do indivíduo em relação ao meio, ao indivíduo em relação ao poder. Então, o conflito do indivíduo contra o sistema de poder vigente. Tá? Já na ficção pós-apocalíptica, gente, já é o conflito do indivíduo com outro indivíduo. Não tem poder vigente. Tá? Então, qual é a questão? É a discussão do que nos faz humanos. Na ficção pós-apocalíptica, foca na deterioração das relações humanas, do mundo destruído, indivíduo contra indivíduo. Então, isso que tem em The Walking Dead, onde o foco, os mortos que caminham, não são, na verdade, os zumbis, mas sim outros humanos que perderam sua humanidade no processo de um mundo deteriorado, tá? Então, essa aqui é uma questão aqui. Tem lá no vídeo, no canal Fantástico Cursos, tem a série Depois do Fim, onde eu falo de diferentes tipos de fins de mundo, tá? Beleza, vamos que tô na reta final aqui, 7h41, vai dar tempo. Horror, tá? Então, horror, lembremos que quando a gente fala de horror, se você quer entrar nos territórios do horror, escrever horror, foco no espaço, foco no personagem, fica sempre o convite para você ler um ensaio fundamental que até hoje se mantém influente, influenciou Lovecraft, por exemplo. Vá ler Filosofia da Composição, do senhor Edgar Allan Poe, tá? Onde o Poe fala que a meta do escritor do horror é provocar o efeito. Qual o efeito que você quer provocar? Então, agarra nisso, vai ler lá o Filosofia da Composição, que é para onde você vai começar. Leiam também lá o ensaio de Burke, né? Sobre o belo, e que aí dá também essas questões do sublime, que lá a gente vai ver como é que é uma verdadeira certidão de nascimento da literatura de horror esse texto. Cuidado com a construção dos espaços topofílicos, ou seja, espaços que te causam bem-estar, e como é que você contrasta isso com espaços topofóbicos, que são espaços que te provocam ansiedade, coisa e tal. Tem lugar que você entra que você não se sente bem, né? Essa é uma construção de um espaço topofóbico. O desafio é você fazer isso no texto, por meio de palavras. E atenção, locus horribilis. Locus horribilis, bem trabalhado pelo pesquisador Júlio França, colega de pesquisa meu e da Fernanda aí, né? Locus horribilis, que é o espaço, uma fusão entre espaço e ambiente,
resultando na atmosfera. Então, só para dar um exemplo aqui, vamos um exemplo clássico. Qual é o espaço? É um castelo medieval. Qual é o ambiente do castelo? As portas rangem, você tem a tapeçaria que está toda poída, você tem teia de aranha por todo lugar, ou seja, esse é um ambiente que habita esse espaço. Qual é a função disso? É para dar um ambiente de decadência. Tá? Então, quando você junta esse espaço, o castelo, com esse ambiente, que é o que você botou dentro dele, inclusive o tempo, o clima, tem tempestade ou não tem? O tempo que está ali, ao juntar esses dois elementos, espaço e ambiente, isso vai provocar o quê? A atmosfera, que é o que vai causar no seu leitor e leitora e no seu personagem o efeito do horror, tá? Então, vamos lá. Então, esse que é o Locus Horribilis, o lugar horrível. Eu falei para vocês que ia comentar sobre as expressões do século XXI, mas é sempre bom lembrar as que se mantêm, as que começaram tudo, e as que se mantêm presentes ainda nos dias de hoje, tá? Lembremos que o horror nasceu na esfera do gótico, nasceu com o Castelo de Otranto, no caso, esse horror, esse primeiro momento, no horror gótico, você pode tratar de temas ligados à transgressão da morte, além de violações e subversões do corpo. Eu cito aqui, botei uma imagem do Frankenstein, mas também cito o próprio Drácula de Bram Stoker como exemplo desse exemplo. Lembrar a gente que uma obra nunca se encerra em si mesma, né? Então, eu falei que Drácula é horror gótico, mas Drácula também pode ser horror imperial. Que diabo é horror imperial? O horror imperial é um horror muito vigente do século XIX, em que você tem as ansiedades do europeu em relação a elementos que vêm de fora e que pode se constituir uma ameaça à ordem natural das coisas da Europa. Tá? O Heart of Darkness, Coração de Trevas, do Joseph Conrad, também tem essa dimensão de horror imperialista, né? Só que nesse caso é o quê? Aí já é outra dimensão, já é falar dos efeitos prolongados do europeu em contato com uma cultura que ele enxerga como primitiva e como é que isso atravessa e contamina ele. Tá? Então, são dimensões. Tá? A boa obra sempre permite vários leitores. Tem o horror paranormal, até ainda hoje vigente, né? Toda história de possessão demoníaca, de demônio, e essas coisas todas aí, se tem o Iluminado, só para citar um. Então, demônio, fantasma, possessão, maldição, outros fenômenos dão as caras aqui nas suas histórias, tá? Então, essas são, assim, constantes, como sempre, tá? Século XXI, o que tem muito? No século XXI você vai ter muita presença, estou terminando aqui já, gente, terminar 7h50, você vai ter, tá na moda, no século XXI, por várias questões, gente, eu falo sobre isso lá no curso Lovecraft Autopsiado, por que H.P. Lovecraft é um dos escritores mais celebrados no século XXI, por que toda editora brasileira tem um Lovecraft para chamar de seu, porque o id, né, o horror cósmico Lovecraftiano, se conecta diretamente com questões que o id atravessa, e o século XXI é principalmente o id, tá? Em questões da gente não conseguir identificar as forças que nos ameaçam, mas a gente se sente atravessado por essas questões. Não é à toa que vivemos um surto, uma epidemia de crise de ansiedade, de síndrome do pânico, porque as pessoas não conseguem nomear. Antigamente você tinha um vampiro, um lobisomem. Não, agora mais não. Cadê a ameaça? Recentemente a gente viveu isso na forma de uma pandemia. Tá? Então, o horror cósmico ele pega muito sobre essas questões, desses medos que o Bauman, né, chama de medo líquido. Esse medo que você não consegue identificar, mas você sente todo o poder dele te afetando. Tá? Então, o horror cósmico vai muito nessa pegada aí. Não é à toa que, junto com o Lovecraft, outros escritores como Arthur Machen, do Grande Deus Pan, o próprio Robert Howard, que eu já citei, são que pega o lugar do indivíduo perante forças além da compreensão humana, tá? E você também tem folk horror. Também o Brasil trabalhou muito isso, que são aquela clássica imagem do casal ou da pessoa que vai para o interior buscando qualidade de vida, e ela chega lá, é bem recebida pelos vizinhos que dão uma fatia de bolo para ele. Aí tudo beleza. No outro dia, de noite, ele já escuta uns cânticos esquisitos no final do corredor da rua. Aí no outro dia, ele já escuta, já olha pela janela, já vê um povo esquisito passando com umas roupas assim, umas tochas na mão, e ele some.
No outro dia, a gente já escuta uma criança, um bebê gritando e silenciando. E depois ele vai descobrir que onde ele está é o lugar de uma seita, onde rotineiramente se fazem sacrifícios humanos. E adivinha quem vai ser o próximo sacrifício? Então, seitas, cerimônias profanas, cultos antigos, todo mundo aqui já viu uma história dessa. Comunidades isoladas e desveladas, folk horror, gente, horror do campo. Folk horror, gente, trabalha com uma ansiedade da gente, seres urbanos, em relação ao campo. Eu estou falando aqui de Catalão, né? Catalão ainda Goiás, ainda é muito marcado por essa questão urbana, mas principalmente São Paulo, Rio de Janeiro, as cidades litorâneas, né? O Maranhão, onde você tem um distanciamento do modo de vida da cidade para o campo, para o interior, aí é um bom cenário para o folk horror, porque é como tratar as ansiedades de seres do campo, seres da cidade que enxergam o campo como um lugar ameaçador. Deixou de ser um lugar bucólico e tal, né? Então o folk horror vai nessa pegada aí, tá? E o survival horror é uma das expressões, eu poderia falar aqui splatterpunk também. Survival horror é outra pegada. Survival horror é isso que vocês gostam de ver aí em jogos vorazes. Eu sempre confundo jogos vorazes com jogos mortais. Jogos mortais, lá do Team Saw. O Albergue, essa parada toda aí, tá? E survival horror, já que eu estou em survival horror, é o clássico Jason, né? Sexta-feira 13. Mas citar também outra expressão muito em voga hoje, que é do body horror, do horror corporal. Muito explorado hoje em dia. Clive Barker é um dos grandes expoentes, beleza? David Cronenberg no cinema. O horror corporal, como o nome está falando, vai tratar do medo mais arraigado, dos primeiros medos da humanidade, que é o quê? O medo de ter o nosso corpo, né, sendo atravessado, nosso corpo sendo violado, tá? Então, isso é o medo mais primordial, que no final das contas é o medo de uma ameaça à integralidade do nosso corpo, tá? Então, é nessa pegada que o horror corporal hoje também se configura como uma das grandes expressões. Então, tranquilo? E aí, do lado, eu botei os personagens, assim, os personagens bonitos, boas pessoas, para vocês verem aí, para animar vocês, tá? Gente, acabei 7h50, acabei certinho. E aí eu deixo o meu muito obrigado para vocês. Deixo o meu e-mail, o e-mail tanto meu, normal, tá? Quanto o e-mail também do Fantástico Cursos. Caso vocês tenham assistido algum vídeo lá do Fantástico Cursos, quer perguntar alguma coisa. Lembrando, se você se interessou por algum tema aqui, tudo que eu falei aqui tem cursos lá do Fantástico Cursos. Na descrição dos vídeos, tem lá vários cursos que vocês podem conhecer as propostas, tá? São cursos online, com certificado, acesso vitalício, ou seja, você assiste quando quiser, quantas vezes quiser, quando você puder, para a formação de vocês, tanto para quem quer escrever, como também para quem quer pesquisar, tá? E relembrando, a gente vai ter aí vai ter o YouTube do Fantástico Curso, lá tem 700 vídeos esperando vocês lá, tá? Confira outros vídeos como esse na playlist abaixo. E se você gostou desse vídeo, deixe sua curtida e indique o canal Fantástico Cursos para outras pessoas fantásticas como você. Muito obrigado pela sua presença, te vejo na próxima.